Olá, alunos queridos! Aqui é o professor Cleidson com vocês em mais uma disciplina interessantíssima, raciocínio lógico. Essa disciplina que nos ajuda a refletir, melhora a rapidez e a maneira coerente com como o nosso cérebro e nossas conclusões, as nossas análises podem ser, né? Então, pessoal, estamos na aula 3. Vamos ver aqui. Prazer sempre estar com vocês, certo? Vocês fazem a diferença, vocês realmente também são protagonistas principais nesse aprendizado. Então, meus alunos queridos, nós estruturamos essa aula da seguinte maneira: apresentação dos conteúdos de raciocínio lógico, resolução de questões e leitura para a próxima aula. Então, o que nós já aprendemos? Nós estudamos em aulas anteriores porcentagem e potenciação, certo, pessoal? O objetivo desta aula em específico é nós apresentarmos o conteúdo de razão e proporção. Ok, pessoal? Então, o que significa razão? O que significa proporção? Né? Todos os dias você lida com isso. Mas aí eu pergunto para os alunos: você sabe o que é razão e proporção? Você sabia que todos os dias, em certa medida, as pessoas utilizam razão e proporção? Pois é, pessoal. Todos os dias nós fazemos algum tipo de razão e proporção. Quando nós pensamos em tamanho da nossa casa, comparamos com outra casa, ou então quando nós comparamos nossos deslocamentos, o meu carro, o outro carro, a distância entre os carros, a proporção realmente em termos de velocidade para você que está dirigindo, ou quando você pega um ônibus, né, e você verifica a proporção e o tempo, né, realmente para você chegar. E você faz essa relação do seu tempo de chegada no trabalho, se você vai poder chegar a tempo ou não. Então, em alguma medida, você utiliza, de certa maneira, um tipo de razão e verifica a proporção de certas coisas, né? Mas, o que é isso? Razão e proporção, nós vamos utilizar aqui os exemplos que temos utilizado em aulas anteriores. Você já imaginou como é estimada a medida do comprimento da circunferência da Lua? Imagina essa distância. Terra, Lua. Pensar isso em comprimento e circunferência. Nós já temos feito isso em aulas anteriores. E nosso personagem, o Diego, vamos utilizá-lo novamente. Essa é uma das perguntas que Diego pretende responder. Para isso, ele dispõe de algumas informações que reuniu em suas leituras. O raio da Terra é aproximadamente de 6.378 quilômetros. E a razão entre o comprimento da circunferência, Lua, e o da Terra é de aproximadamente 34 sobre 25. Olha só. Além das informações anteriores, Diego também irá supor os dois astros, Terra e Lua, como sendo esferas perfeitas, né? Então, aqui nós estamos considerando uma razão de 34 sobre 25. Observa. Observe agora de outra maneira. Vejamos um exemplo aqui, para nós entendermos esse exemplo. Vejamos o exemplo da utilização do conceito de razão em uma loja do shopping. O vendedor atende, em média, seis pessoas, sendo que somente 2 realizam a compra. Ao ser questionado pelo seu gerente sobre como estão as vendas, o vendedor responde: as vendas estão numa razão de 2 para 6. Escrevendo em forma de fração, 2 para 6. Nós vemos esse tipo de, como nós vimos no slide anterior, um numerador e um denominador. Nós estamos falando de uma fração. Nós estamos falando de uma razão, em que existe um numerador e um denominador. E existe uma proporção entre esses números. Ok, pessoal? Então, ele está falando aqui, 6 para 2. O que você vai querer dizer? O que a pessoa que responde, o vendedor, quer dizer de 6 para 2? 6 pessoas entraram na loja. Desse total de 6 pessoas, apenas 2 realizaram a compra. Olha como é que isso é significativo. E você começa a fazer uma proporção que pode ter de vendas ou de número de pessoas que vão comprar em determinado período de tempo. Se a cada 6 pessoas entram na loja, 2 compram, em 1 hora, quantas pessoas entram numa loja? Aí você pode começar a verificar certas relações que existem. Em 1 hora, se entram lá na loja, se em 10 minutos, por exemplo, entram 6 pessoas, aí você vai ter aí, em 1 hora vão entrar quantas pessoas?
Pelo menos 36 pessoas, 6 vezes 6, 36, né? Se você contar de 10 em 10 minutos entrando 6 pessoas, em 1 hora você tem 36 pessoas. E aí você vai fazendo razões e proporções de quantos vão entrar e quanto aproximadamente você pode ser que você venda naquele dia, né? Então é muito importante considerar razão e proporção. Você pode utilizar isso em várias coisas. Vai utilizar em filas. Em quantos minutos um caixa atende uma pessoa? Em 10 minutos, quanto atende uma pessoa no caixa? Então você começa a verificar a proporção que você tem de pessoas que são atendidas no supermercado, por exemplo. Então, razão e proporção você pode utilizar em várias áreas, em diversos momentos da sua vida, né? Outro exemplo, o rótulo de um detergente industrial apresenta a seguinte frase: diluir o conteúdo em água na fração de 1/10, ou seja, uma parte de detergente para 10 partes de mistura, detergente mais água. Então, você tem aqui, o que significa 1/10? Você tem 1 de detergente e 10 partes de água. Você separa esses componentes em 10 partes, sendo que ou seja, uma das partes é detergente. Ou seja, do total de 10, você tem aí uma parte de detergente, você tem um 10%, mas ao mesmo tempo você tem ali uma razão de 1 para 10. Uma parte de detergente, 10 em 10 partes, que seria o total, a totalidade, né? Então, são razões que você pode fazer e maneiras como você pode pensar. Então aqui nós vamos vendo então e analisando nesses dois exemplos, você perceberá de que modo, né? De modo geral, uma razão é descrita da seguinte forma: x está para y, e se lê x está para y. X sobre y é x está para y. 1 está para 10. 1 de detergente está para 10 partes do todo ali, né? Do conteúdo que você tem, as partes que você divide. Assim como nós fizemos, cada 6 pessoas que entram na loja, 2 compram, né? 2 para 6. Ok, pessoal? Nós temos aqui de novo qual é a importância do conceito de razão no dia a dia. Para que você precisa desse conhecimento matemático? Esse conhecimento que envolve raciocínio lógico matemático. Realize uma pesquisa em livros ou na internet, né? Você observará que as razões são extremamente úteis ao se trabalhar com desenhos técnicos, em economia, na aplicação de medicamentos, entre outros. Observe a seguir alguns exemplos de razão e a forma como se lê. A. 3 sobre 5, você lê 3 está para 5. É essa a maneira de ler. B. 7 sobre 4, você lê 7 está para 4. E aqui, 1 está sobre 3, 1/3, ou 1 sobre 3. 1 sobre 3, você pode ler 1 está para 3. Ok, pessoal? Em uma loja no centro da cidade, para cada pagamento realizado com cédulas, são realizados 6 pagamentos com cartão de crédito. Escreva a razão entre as quantidades de pagamentos efetuados com cédulas e o total de pagamentos. Escreva também a forma de leitura de acordo com os números obtidos. Aqui nós vemos, após verificar que razão é uma fração entre 2 números, podemos obter o valor dessa razão. Para isso, basta realizar a divisão entre o seu numerador e o denominador. Veja alguns exemplos. 1 sobre 8, 1/8. Aqui nós podemos, na divisão, é 0,125. Então essa fração, nós temos ela aqui, o resultado do numerador e denominador é este. B. 3 sobre 5, o 3 está para 5, é igual a 0,6. C. 34 sobre 25. 34 sobre 25, observa que sempre quando tem um numerador maior que o denominador, é igual a 1,36, porque esse número é como se fosse uma totalidade, um total de 100% representativo. Então fica 1, alguma coisa, 36 nesse caso. 1,36 é igual a 34 sobre 25. Ok, pessoal?
Aqui nós temos, por exemplo, todas as razões que redundam em um mesmo valor são denominadas razões proporcionais. Desta maneira, são reputadas iguais, são consideradas iguais. Então, nós estamos falando de todas as razões que resultam ou redundam em um mesmo valor. Aqui, ó. 3 sobre 10, ou seja, 3 está para 10 e 12 está para 4, tá? São iguais. 12 sobre 40, né? 12 sobre 40, ou seja, 12 está para 40. Então, 3 sobre 10, ou 3 décimos, né, é igual a 12 sobre 40. Isso é igual a 0,3. Essa divisão é 0,3 e essa divisão é 0,3. E essas duas frações são iguais. Disso que nós estamos falando de frações que são iguais ou razões que são proporcionais. Elas estão na mesma proporção de 0,3 ou 30%, 0,3. Aqui na letra B nós temos 2 quintos, 2 sobre 5. 2 está para 5. E 4 décimos, ou 4 está para 10. Pois 2 quintos é igual a 4 décimos. E isso é igual a 0,4, ou 40%. Ok, pessoal? C. Nós temos aqui 9 sobre 8 e 27 sobre 24. 9 está para 8 e 27 está para 24, pois 9 sobre 8 e 27 sobre 24 é igual a 1,125. Observa novamente que um numerador maior que um denominador, esse número que é resultante, né, ele será o valor de 1, como se fosse uma espécie de 100%, né, 1,125. Né? Se você for pensar em termos percentuais, eu estou falando também, fazendo uma relação com números percentuais ou porcentuais, ok, pessoal? Então nós terminamos essa parte da nossa aula, né? E nós temos um vídeo que eu deixei para vocês baixem lá, vejam, assistam no slide, ok, pessoal? E também uma aula resumindo também, e apresentando com alguns detalhes também mais o conteúdo. Então nós temos aqui também, finalizando essa parte aí, nós temos uns trabalhos para vocês exercitarem no aula, entreguem eles até o dia 17 deste mês. Façam os exercícios, estão disponíveis lá para vocês, só ir lá e marcar as questões, ok, pessoal? Fazer os exercícios, lógico, fazer os exercícios e fixar assim o conteúdo, ok, pessoal? Terminado essa parte, então, está aí a nossa bibliografia. Obrigado por esse momento de aprendizagem, realmente estarmos juntos aí nesse momento de aprendizado é muito importante, focar realmente nos estudos, busquem tranquilidade, sempre se exercitando, tanto mentalmente, com o raciocínio lógico, como fisicamente, com o corpo de vocês. Fé em Deus, paz, nele, confie em Deus, pessoal. Obrigado pela aula, um forte abraço.